Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. Espero que você esteja bem, que esteja aproveitando estes dias, certo? Que esteja tranquilo e bastante calmo, certo? E tenho uma notícia para dar a vocês. Para quem já estava perguntando pelas férias, não é? Não que vocês não gostem de estudar, mas porque também precisam descansar, não é mesmo? E o descanso é necessário para todos. Então, a partir de amanhã, sexta-feira, daremos início à nossa semana de provas de anterior às férias, ou seja, iniciaremos a nossa semana de provas, certo? Sexta-feira, e aí vamos ter a prova segunda e terça, e paramos quarta e quinta, certo? Por conta do feriado, ou seja, paramos dia 23 e dia 24 por conta do feriado de São João. E depois voltamos e vamos até o dia 30. E depois vamos com prova até o dia 30. E depois do dia 30 entraremos de férias, certo? E retornaremos em agosto com as nossas aulas. Mas antes de iniciarmos nossa prova, hoje ainda não é prova, certo? É aula, certo? Então vamos lá iniciar na página 435, ok? Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 435, certo? Então você está agora na parte de ciências, não é do livro, na lição número 3. As lições de ciências são como a de história, são lições bem grandes, não é? Por isso que ainda estamos na lição de número 3, mas estamos vendo todas com bastante calma e com tranquilidade, não é? Pronto, então temos aqui a combustão dos materiais. Então vamos iniciar a leitura e leia junto comigo, ok? Você já reparou como uma folha de papel ou um pedaço de madeira queimam? Ao queimar, esses materiais se transformam. Observe que usamos a palavra transformam. Quando o material se transforma, deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa, como o papel e a madeira depois de queimados. Então, você já reparou, certo? Estamos até chegando no São João, não é? Você já reparou como as folhas de papel queimam, então as folhas secas, a madeira queima? Você já observou como isso acontece? Está ali a fogueira de São João, não é mesmo? E você observou ali como está queimando, a chama consumindo ali a lenha? Então, ao queimar, quando o material queima, ele passa por uma transformação, certo? Ou seja, ele não deixa de existir, não é verdade? Por exemplo, a lenha queimou e virou carvão ou cinza, não é brasa ou cinza, mas ali não deixou de existir, só passou a ser de outra maneira. Então, quando algo queima, passa por uma transformação, certo? Ou seja, ele deixa de ser o que era, certo? Da forma que tinha e passa a ser de outra maneira, ganha outra forma, como a lenha que queima, não é? A lenha está lá queimando, queimando e depois vira brasa, o carvão ou cinza, certo? Então deixou de ser a lenha e passou a ser cinza, ou seja, passou por uma transformação, certo? E isso que acontece com o papel e com a madeira depois que queimam. Vamos continuar. A combustão, preste bem atenção, a combustão transforma materiais. Por isso dizemos que é uma transformação química. Isto é, por intermédio dela, as substâncias iniciais sofrem alterações e outras substâncias são formadas. Nesse tipo de transformação, as substâncias iniciais não podem mais voltar ao seu estado inicial. A combustão é a queima de material. Então, nós temos aqui que a combustão é capaz de transformar materiais, não é? Mas o que é a combustão? Está no final do parágrafo. A combustão é a queima de materiais, certo? Então, ali quando você vê a lenha queimando, certo? O papel queimando, ali é uma combustão, certo? Ou seja, o material está sendo queimado. E por isso nós dizemos que depois da combustão, depois de queimar, é um processo químico, certo? Por que é um processo químico? Está na química das coisas, certo? Como assim, professor, na química das coisas? Ou seja, de como as coisas são formadas, certo?
A madeira, ela não é bem dura, não é bem sólida, não é mesmo? A lenha, ela ali não tem a sua forma, então ela vai passar para outra forma. Então ela vai deixar de ser e passar a ser outra coisa, ou seja, é uma transformação química, certo? Porque ela deixou de ser lenha e passou a ser cinza, ok? E a partir da combustão, certo? Os materiais sofrem alteração. Ou seja, os materiais iniciais, certo? As substâncias iniciais sofrem alteração. E depois do final da combustão, este material não volta a ser mais o que era. Por exemplo, você queimou uma folha de papel. Ali ela virou cinza, não é? Virou um pozinho. Mas depois que apaga o fogo, ela não volta mais a ser o que era, não é verdade? Então, ela deixa de ser e passa a ser outra coisa. Ela deixou de ser papel e passou a ser cinza através da combustão, através da queima de materiais. E então, ela não volta a ser o que era. Continuando. O oxigênio é o gás que possibilita e mantém a combustão. Durante a queima, o oxigênio é consumido. Se não houver renovação do ar, o oxigênio acaba e o material para de queimar. A combustão termina. Durante a combustão, forma-se o gás carbônico. Ao abanar uma fogueira, por exemplo, é possível observar facilmente que o oxigênio mantém combustão, pois quanto mais abanamos, mais forte fica o fogo. Então, o ar que nós respiramos, certo? Esse, ó, o oxigênio, é o gás que faz com que as coisas queimem. Não tem um gás de cozinha que está dentro do botijão, que faz com que, quando se coloca o fósforo, o fogão acende, não é mesmo? Então, o que faz a lenha queimar, certo? Além, claro, do combustível que vai colocar ali, certo? Da gasolina, é o oxigênio, porque ele vai ser consumido, certo? Se não houver oxigênio, não tem combustão, não tem fogo, certo? Porque o fogo está queimando também o oxigênio. Então, se o oxigênio acabar, o fogo também acaba, certo? E também durante a queima, certo? Durante a combustão, forma-se o gás carbônico, ou seja, o oxigênio é queimado e fica apenas outro gás, que é o gás carbônico, certo? Mas, professor, como assim o oxigênio queima, certo? Ele que alimenta. Como o livro está dizendo, se você abanar, não é mesmo uma fogueira ou um pequeno fogo, você vai abanando, soprando, certo? Ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque ali foi colocado oxigênio, certo? Ou seja, foi colocado mais ar para ser queimado, porque ali quando o fogo está em cima, você não observa que quando está queimando o fogo não sobe? Então ele está consumindo o oxigênio, certo? Se ele não consumisse o oxigênio, o fogo era baixo, certo? Era apenas rasteiro, ok? E se você quiser um experimento, certo? Você pode até colocar, por exemplo, corta uma vela ou pega uma vela pequena, mas isso com a ajuda de um adulto, certo? Você acende a vela e depois que acender a vela, coloca um copo de vidro para você ver, certo? Coloca um copo de vidro virado, certo? Para cobrir a vela. E você vai ver que dentro de alguns segundos a vela vai se acabar porque a chama da vela consumiu todo o oxigênio que tinha dentro do copo. Então, tem aqui até o passo a passo nessa experiência, mas você só pode fazer, certo? Se tiver com um adulto por perto de você. Se não tiver, não tente, ok? Certo? Então, peça apenas a ajuda do adulto. Se você for fazer junto com seu pai, sua mãe, tio, tia, professor do reforço, avó, avô, certo? Alguém, você peça para ele ajudar e filmar, certo? E você manda lá no grupo, caso você faça. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a combustão, sobre a queima dos materiais, não é? Que é quando o fogo está consumindo. Então, a combustão é a queima de materiais. E assim, depois de queimar, o material se transforma. Ou seja, queimamos a lenha, não é ali a combustão, mas depois ela deixa de ser lenha e passa a ser cinza, ou seja, se transformou.
Mas se você ficou com alguma dúvida, certo, sobre a combustão, você me liga. Professor, não entendi isso, certo? E aqui nós temos uma atividade na página 436. Você faça essa atividade e quando terminar, mande a foto no meu privado, certo? E às 9 horas você receberá um segundo link para a segunda aula de hoje.